A Bíblia se abre, Cristo é proclamado com poder. Vidas são transformadas pela graça infinita de Deus. Não perca a mensagem abençoada do culto deste domingo. Assista agora no YouTube ou ouça no Spotify e Secast. Isso mesmo. Hoje, Mateus 24. Vocês vão entender por quê. Feche seus olhos, peça a Deus para falar com você nessa noite. Nosso Deus e Pai, bom é estarmos aqui na Tua casa, tendo a alegria de louvar o Senhor. Obrigado porque isso vem de Ti, Santo Deus. E obrigado porque temos também o privilégio de ouvir o Senhor. Te ouvimos quando lemos e meditamos na Tua palavra. E é isso que nós vamos fazer agora, Santo Deus. E assim pedimos para que o Teu Santo Espírito traga a palavra do Senhor, não só para as nossas mentes, mas também para os nossos corações, para que as nossas vidas sejam mudadas pelo Senhor. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, todo mundo acompanha o noticiário, né? Estão todos antenados aí nas notícias atuais, e em tempos como esses que nós estamos vivendo, cresce assim vertiginosamente o interesse por assuntos relacionados ao fim dos tempos e à volta de Jesus. Você está vendo as guerras do Oriente, as ameaças, a escalada, os temores. Recentemente, essa semana, eles entregaram os dados, os números, as informações sobre as guerras e pediram para várias inteligências artificiais simularem como elas conduziriam a guerra. Mas, vocês viram, mais de 95% delas levariam ao uso de armas nucleares. Fim do mundo, se assim fosse. O tempo todo, meus irmãos, esse é um tema importantíssimo e necessário, porque a volta de Jesus, ela será em si um evento histórico, universal. Para quem crê, para quem não crê, não poderá fugir do retorno do nosso Senhor, porque a sua volta ela trará consequências definitivas para toda a criação. Mas para nós os que cremos no Senhor, a volta do Senhor, o fim dos tempos, o retorno do nosso Senhor, do nosso Mestre, do nosso Salvador, deve ser o evento mais esperado pela sua igreja, por nós, o povo dele. Afinal de contas, qual noiva que verdadeiramente ama o seu noivo não espera ansiosamente pelo casamento, pelo encontro com o noivo, pela bodas? No nosso caso, pela nossa bodas com o Cordeiro. O problema é que em tempos como esses, também aumentam as especulações e as tentativas de interpretações das profecias bíblicas relacionadas ao tempo do fim. E aí você junta todo esse ambiente de curiosidade e essas especulações, você junta isso ao excesso de informações que nós temos hoje, informações boas, informações ruins, informações péssimas. Aí você joga nesse liquidificador a escassez de conhecimento, porque informação não é sinônimo de conhecimento, conhecimento não é sinônimo de sabedoria, e aí você junta tudo isso, a falta de cuidado com o lidar das Escrituras, e o que a gente mais vê, na verdade, é um besteirol midiático sem fim, o tempo inteiro. Eu vejo, inclusive, muitos de vocês postando coisas lá, usando a palavra de Deus, que nada tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. Mas quem falou, fala bem, tem eloquência, traz informações, traz dados, não significa que aquilo foi bíblico e que foi realmente que o Senhor Jesus pretendia nos ensinar. Fica atento, meu irmão, fica atenta, minha irmã, porque no quesito espiritualidade, nesse
esse oceano internetico, infelizmente, o que nós mais temos é lixo teológico se acumulando no fundo e na superfície. Mas a boa e fiel notícia é: Jesus em pessoa, Jesus pessoalmente, ele falou sobre o fim dos tempos e sobre a sua volta. Por isso, nada melhor do que nós estudarmos esse assunto orientados pelo próprio Senhor Jesus, estudando as suas próprias palavras que ele deixou para nós como herança. O evangelista Mateus, ele registrou 5 sermões de Jesus. Se você olhar lá do capítulo 5 ao capítulo 7, você vai encontrar o Sermão da Montanha, quando Jesus estava pregando ali sobre o estilo de vida dos seus discípulos. Lá no capítulo 10 nós temos o Sermão Missionário, uma instrução para nós, os seus servos, sobre como servir e honrar o Senhor aqui nesse mundo. Lá no capítulo 3 nós temos o Sermão do Reino, com aquelas parábolas do semeador, do joio, da mostarda, da rede, ensinando sobre a preciosidade, a urgência, o valor do reino de Deus. Lá no capítulo 18 nós temos o Sermão da Igreja, quando nós temos ensinamentos do Senhor relacionados à nossa vida enquanto povo, enquanto família cristã. E aqui, nos capítulos 24 e 25, nós temos o famoso sermão escatológico do Senhor Jesus, onde ele pregou sobre a sua volta e sobre os eventos mundiais relacionados àquele tempo. Portanto, meus irmãos, hoje nós vamos meditar em pelo menos uma parte desse sermão escatológico pregado pelo Mestre, Mateus 24, de 1 a 14. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu garanto para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles entregarão vocês para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E aí, então, virá o fim. Capítulo 19 de Mateus começa dizendo que Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, lá do outro lado do Jordão. Daí em diante, meus irmãos, você se lembra, Jesus ele nunca mais retornaria para a região onde ele havia crescido, pelo menos não antes da sua ressurreição. E essa aqui seria também a sua última viagem para Jerusalém. Já lá no capítulo 21, nós vemos uma nova etapa no ministério terreno do Senhor. Sobre um jumentinho, ele entrou de maneira triunfal na capital, na cidade dos reis de Israel. Aclamado pela multidão e, ao mesmo tempo, odiado pelos líderes religiosos, o mestre escreveu na história seus últimos dias de humilhação aqui na terra. A purificação do templo, as inúmeras curas milagrosas, as parábolas instigantes
e o confronto ousado, corajoso, intrépido, as muitas autoridades da época marcaram profundamente as vidas dos discípulos de Jesus que o seguiam de perto, para depois a ciência dessas coisas marcarem o mundo todo. Depois de 3 anos de ministério intenso e produtivo, Jesus, a caminho do seu principal objetivo, a cruz, ainda usou os seus últimos momentos aqui para trazer ensinamentos ímpares que influenciariam profundamente o pensamento humano. E dentre tantas coisas ensinadas, o Senhor profetizou sobre o que aconteceria daqueles dias em diante, até o fim desta era presente. E os capítulos 24 e 25 de Mateus são uma importante descrição desses fatos proféticos, pois eles vêm nos ensinar sobre o real contexto mundial que se dará lá no fim dos tempos, ou aqui no fim dos tempos, sobre como estará o mundo na medida em que nós nos aproximarmos da volta do Senhor. Cenário que o próprio Senhor descreveu com muitas catástrofes, revelando então uma época de muitas angústias e sofrimentos para os que aqui estiverem. Mas para a igreja, como ele mesmo disse, esses sinais eles devem ser recebidos com esperança, porque depois da ressurreição de Jesus, sem dúvidas, o evento mais esperado pelos seus reais discípulos em todo o mundo deve ser a sua volta. O próprio Cristo afirmou um dia, quando ele ainda estava aqui em sua vida terrena: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Depois, logo depois de Jesus subir ao céu, 2 anjos disseram aos discípulos: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, ele voltará do modo que o viste subir. E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Meus irmãos, por causa de passagens como essas e de tantas outras, é unânime entre os protestantes acreditar mesmo que um dia, sem dúvidas, Jesus voltará à terra e todos o verão. Assim como viram as pessoas que conviveram com ele há 2000 anos atrás na sua primeira vinda. O motivo dessa expectativa pelo seu retorno, ele é muito relevante. Porque a Bíblia ensina que quando Jesus voltar, aqueles que por ele esperam desfrutarão de um triunfo imensurável, porque a sua sede de justiça ela será satisfeita, as suas lágrimas serão enxutas, e todos os que nele creem desfrutarão da salvação e de glórias eternas. Por outro lado, os que recusarem o seu convite aqui hoje, nesse tempo, receberão terrível condenação sem fim. Por tudo isso, a expectativa da volta de Jesus, ela deve produzir na igreja verdadeira um aspecto de purificação e de santificação, porque a vinda do noivo, ela deve ser o fato mais esperado pela sua noiva, que hoje sofre, mas que amanhã será recebida no altar, pura e sem mácula para toda a eternidade. Hoje, meus irmãos, nós faremos uma breve reflexão sobre os sinais que Jesus profetizou, que antecederão a sua segunda vinda. E aí nós vamos procurar perceber se e como estes sinais estão presentes em nossos dias, com o objetivo principal de que as palavras do Mestre produzam em nós uma saudável expectativa e, consequentemente, uma postura de vigilância. Vamos ao texto. Eu escrevi isso aqui há 20 anos atrás na minha monografia do seminário. Eu acho que eu não me perdi ainda não. Comecemos então, meus irmãos, fugindo de especulações espetaculares. Porque no versículo 36 desse mesmo capítulo, Jesus disse que não é possível saber o dia em que ele voltará.
E aí, algumas religiões, algumas igrejas aí já levantaram profetas que determinaram o dia da volta do Senhor. Segundo o Senhor Jesus, heresia. Heresia. Qualquer um que tenha marcado, determinado o dia da volta do Senhor, a época do Senhor, como algumas igrejas grandes, algumas religiões bem conhecidas, levantaram profetas que determinaram o dia do retorno do Senhor, o fizeram, são heréticos, são hereges. Devem ser desprezados, denunciados por nós, desacreditados, porque o Senhor disse que não é possível saber o dia e a hora do seu retorno. Mas Jesus nos informou que haverá sinais anunciando o tempo do fim. E em todas as épocas, meus irmãos, desde que esse sermão escatológico de Jesus foi pregado há 2000 anos atrás, desde lá, ao longo desses 2000 anos de história da igreja, amantes da palavra, amantes da volta do Senhor, estudam esses sinais em seu próprio tempo, à luz da palavra de Deus. Os amantes da palavra e amantes da volta do Senhor fazem nesta ordem, estudam o seu tempo à luz da palavra. Os que não amam a palavra e que desprezam a volta do Senhor, estudam a palavra à luz do tempo. Inversão dos valores, inversão das autoridades. E aí a maioria das especulações que você vê na internet são pessoas estudando a palavra à luz do tempo, tentando forçar a Bíblia a dizer o que eles, com os seus próprios olhos, com as suas próprias percepções, estão entendendo ser o tempo de hoje. Mas nós, os que amamos a palavra, estudamos os nossos dias à luz da palavra. A palavra é quem é a autoridade sobre as nossas experiências. É a palavra quem diz o que é e o que não é, quem é e quem não é. E não o tempo, a experiência e o intérprete. E o nosso objetivo aqui hoje é, iluminados pelo Espírito Santo e guiados pela palavra, procurar, se e como esses sinais eles estão presentes em nossos dias. Então, alguns sinais e os seus desdobramentos. Comecemos com os versículos 6 e 7. Fica com a sua Bíblia aberta e vai olhando aí. Versículos 6 e 7. Nesses versículos, Jesus está falando sobre guerras e rumores de guerras. E ele está dizendo que essas coisas não concluem a era presente, mas elas principiam as dores. O que é que ele estava falando, quando ele mencionou guerras? Qual a distinção entre guerras e rumores de guerras? Guerras são os conflitos, propriamente ditos. Um país guerreando contra o outro, uma guerra civil, quando uma parte da população se rebela contra o seu governo. Já os rumores de guerras diz respeito a algo maior, aos tempos conflituosos, que cheiram a guerra, iminentes de guerra, onde muitas guerras estão acontecendo ao mesmo tempo. Meus irmãos, nós somos a geração que pode ler nos livros de história há poucas décadas atrás, quando o mundo ele foi encharcado pelo sangue de 2 guerras mundiais, de um entre guerras e uma guerra fria. Nunca nenhuma geração nesses 2000 anos experimentou essa dor tão catastrófica, quando homens se levantam para matar homens de forma coletiva. 2 guerras mundiais, um entre guerras e uma guerra fria. E hoje nós estamos vivenciando essa tensão nuclear. Já há alguns anos, a guerra insistente entre Rússia e Ucrânia, e nesses dias, eclodiu-se nós estamos vendo nos noticiários, guerra lá entre Estados Unidos, Israel e Irã, com uma escalada que já envolveu dezenas de países. Todos mostrando, afirmando o seu poderio, e tantos outros vindo à mídia dizendo, nós vamos ampliar
as nossas armas, em número e em potência. Em 2026, já está acontecendo 7 grandes conflitos. É porque a mídia só mostra os da Ásia e da Europa, não mostra o que acontece no gigante continente africano e em países menores economicamente falando. E além desses 7 grandes conflitos que estão acontecendo agora no nosso planeta, nós temos outros mais 120 conflitos menores acontecendo neste momento. O Senhor Jesus também falou sobre um outro sinal, o sinal da fome. Marcos e Lucas também vão acrescentando informações ao que Mateus registrou. E quando nós pensamos nesse sinal chamado fome, se você for estudar, buscar informações no site das Nações Unidas, você encontrará lá, nos dados de 2025, que a fome em 2024 para 2025, ela avassalou 673 milhões de pessoas. 673 milhões de pessoas sofreram com fome. Eu não estou falando aqui sobre aquela fome que você sente entre o almoço e a janta. Eu estou falando sobre você entrar em desespero porque você não tem o que dar para os seus filhos comer sem nenhuma perspectiva daqui para frente. E quando o pai e a mãe se desespera porque não tem o que dar de comer para os seus filhos, o pai e a mãe já estão sem comer há muito tempo. 673 milhões de pessoas. População do Brasil, nesse último censo, 203 milhões de habitantes. Portanto, mais de 3 populações brasileiras, e o Brasil é o 7º no ranking de populações mundiais, mais de 3 populações brasileiras sofreram de fome absoluta no ano passado, de 2024 para 2025. Insegurança alimentar grave. Aproximadamente 864 milhões de pessoas, nesse momento, não têm comida para amanhã. Comeram hoje, mas não têm comida para amanhã. Depois de amanhã, lembremos do que comemos hoje e morreremos. 4 vezes a população brasileira, mundialmente falando, comeu hoje e não sabe se vai comer amanhã. População em risco alimentar, aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas, 29% da população mundial. Se tiver uma seca, se tiver uma guerra, se um container tombar em algum lugar, 2,3 bilhões de pessoas podem vir a passar fome amanhã. O problema, meus irmãos, é que hoje nós temos alta capacidade de produção e de estocagem, como nós nunca tivemos em nenhuma outra época da história da humanidade. Esses números são os maiores desde que se tem registro, e os cálculos computacionais nos mostram que esses números são crescentes nos últimos 2.000 anos. Nunca houve-se tanta fome ao mesmo tempo em que nunca se produziu tanto alimento. Sempre, historicamente, a dificuldade foi produzir. E caso conseguissem produzir, a outra dificuldade era armazenar. Hoje nós não temos mais tantos problemas assim. Você conserva uma sardinha por 4 anos. Olha a data de validade da lata lá da sua casa. Então nós não temos esses problemas. Mas mesmo produzindo tanto e tendo tanta capacidade de armazenar, nós nunca tivemos, historicamente falando, tantas pessoas sem saber se vão comer amanhã. Isso está crescendo. Isso está se intensificando. Outro sinal, versículo 7. Aqui o Senhor Jesus fala sobre os desequilíbrios climáticos e desordens na natureza. Aqui Mateus menciona terremotos, Lucas amplia um pouco mais isso.
Então, terremotos em Mateus vem como sinônimo de cataclismas, terrores naturais. Nós vivemos um desequilíbrio climático sem precedentes, com catástrofes climáticas crescendo aceleradamente nos últimos 50 anos. Esses dados foram extraídos de sites federais, de ONGs, várias informações aqui extraídas de autoridades sobre o assunto. Então, nós vivemos um desequilíbrio climático sem precedentes, com catástrofes climáticas crescendo aceleradamente nos últimos 50 anos. Aceleradamente nos últimos 50 anos, as catástrofes climáticas vêm se multiplicando vertiginosamente. Desastres relacionados ao clima, tempo e água aumentaram 5 vezes nos últimos 50 anos, segundo a Organização Meteorológica Mundial, a OMM. Eventos climáticos extremos aumentaram quase 1000% nos últimos 20 anos. Estudos indicam cerca de 400 eventos extremos por ano atualmente, comparado a cerca de 100 por ano na década de 70. 100 catástrofes por ano na década de 70. Nos nossos dias, 100 eventos extremos, 400 eventos extremos por ano. No Brasil, entre 2020 e 2023, o Brasil já enfrentou mais de 75.500 desastres climáticos, um aumento de mais de 220% em relação à década de 1990. Aí eu perguntei para a inteligência, isso está aumentando nos últimos 2.000 anos? Resposta: embora registros detalhados sejam mais precisos a partir de 1900, análises climáticas computacionais, matemáticas, indicam que a frequência atual é sem precedentes em comparação com os últimos 2.000 anos. Isso aqui é para a gente entender que sempre aconteceram essas coisas, sempre, mas elas têm aumentado vertiginosamente. Elas vêm aumentando consideravelmente. E tudo isso ao mesmo tempo. Fome, guerra, tempestades, terremotos, furacões. Aí, saindo dos governos, do clima e vindo para a espiritualidade. Outro sinal muito importante que o Senhor nos disse que seria visível, que marcaria o fim dos tempos, está lá nos versículos 5 e 11. A presença dos falsos profetas. Muita gente pensa que o fim dos tempos será marcado por descrença. Não vai ter mais religião, não vai ter mais igreja, não vai ter mais espiritualidade. Então, enquanto está abrindo muita igreja, enquanto tem muita religião, aí não tem esse negócio de fim dos tempos, não. Aí quando começar a parar esse negócio de religião, as pessoas pararem de buscar Deus, pararem de buscar a igreja, aí a gente vai estar chegando no tempo do fim. Por quê? Porque a apostasia é uma das marcas muito importantes para nós identificarmos o tempo do fim. Só que os falsos profetas estarão atuando intensamente ao mesmo tempo em que a apostasia acontece. No final dos tempos, nós temos religiosidade em alta. Porém, uma religiosidade completamente esvaziada de evangelho. Apostasia para com o evangelho do Senhor Jesus. Apostasia com relação à fé no Senhor Jesus, na sua cruz, na sua morte, na sua ressurreição, no seu retorno, na suficiência das Escrituras. Apostasia para com essas marcas, as marcas de Cristo. Mas com relação à religiosidade, igreja aberta, a igreja se dividindo, líderes humanos seduzindo, enganando, mentindo, ficando ricos, isso aqui vai estar em polvorosa no fim dos tempos, como disse o Senhor Jesus. Será que nós já vimos tantos comunicadores, influenciadores, ditos cristãos, nos nossos dias como vimos no passado? Ou será que essas coisas têm se multiplicado e vêm crescendo consideravelmente nos nossos dias?
igrejas abrindo portas, religiões se multiplicando, uma busca pelo espiritual, pela religiosidade, pelo transcendente. Tudo isso crescente, intenso nos nossos dias. Mas será que os ensinos de todos esses comunicadores, influenciadores, que arrastam multidões, passam mesmo pelo crivo das Escrituras? Essa turma toda que forma discípulos, e que abre prédios, e que enche prédios, e que movimentam as estruturas e a mídia do evangelicalismo, todos esses mesmo, eles passam pelo crivo das Escrituras? Ou será que chegou o tempo que Paulo disse para Timóteo que chegaria? Timóteo, chegará o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino da verdade. Elas seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Será que esse tempo chegou? Em que as pessoas, elas trazem, elas escolhem, elas elegem os seus próprios mestres, não segundo a fé, não segundo as Escrituras, mas segundo o seu próprio coração. Nunca tivemos um tempo em que isso estivesse acontecendo tão intensamente como nos nossos dias. A maioria das pessoas que frequentam as igrejas, elas têm 2, 3, 4, 5, 7, 10 líderes espirituais. Uma década atrás, 2 décadas atrás, o seu líder espiritual era o pastor da sua igreja. E aí então você acreditava no que ele ensinava. E se você der sorte de ir para uma igreja boa, bíblica, você ia aprender a Bíblia. Mas se fosse para uma igreja herética, você ia aprender heresia, porque o líder espiritual do grupo que se reunia ali era o pastor daquela igreja, o líder espiritual daquela igreja. Eventualmente a gente ia no evento, aí a gente ouvia um ensino diferente, mas depois a gente voltava para cá e o que ensinava era o pastor, os pastores, os presbíteros da igreja local. Hoje não é assim mais. Hoje eu tenho uma igreja em cada página da minha rede social. Para cada página tem 2, 3 pregadores diferentes. Então, como é que são movidos os nossos corações nos nossos dias? Em matéria de trabalho, eu concordo com o que o pastor da minha igreja fala. Ele é o meu mestre, ele é o meu pastor em matéria de trabalho. Mas, quando ele fala sobre casamento, eu não concordo com ele. Aí eu já gosto do que aquele outro lá daquela outra igreja que prega lá na rede social fala. Então, em matéria de casamento, o pastor da minha igreja não é o meu pastor, não é o meu mestre. Aí o meu mestre é aquele pastor da outra igreja em matéria de casamento. Aí já em matéria de finanças, aquele lá não fala muito sobre isso, não concordo com o que o pastor da minha igreja fala, mas aí eu gosto daquele outro. Então, em matéria de finanças, o meu outro mestre é aquele outro. E o que é que as pessoas vão fazendo? Vão ajuntando para si, conforme está no texto, mestres, não segundo a palavra, mas segundo o seu coração. Então eu escolho, fulano fala o que me agrada nessa área da minha vida. Ele é o meu mestre nessa área da minha vida. O fulano, eu não concordo de jeito nenhum, ele está falando umas coisas que eu não gosto. Mas ele está ensinando a Bíblia. Não concordo com o jeito que ele interpreta esse texto. Ele está errado, eu gosto do jeito que o fulaninho fala. Aí, nesse assunto, o fulaninho é o meu mestre, é o meu pastor. E aí, exatamente conforme havia dito Paulo para Timóteo, chegará o tempo em que as pessoas já não suportarão a sã doutrina, já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e reunirão, buscarão mestres, no plural, que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás dos mitos. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, como é que funcionava? O pastor da minha igreja lá, o conselho da minha igreja, eles falam que nessa área do casamento, fazer isso é pecado. Pronto, era pecado.
E eu tinha que engolir aquilo a seco, eu tinha que me arrepender. Porque aí eles falaram, eles ensinaram a Bíblia daquele jeito, eles estão certos, eu estou errado, eu tenho que mudar. Então, esse estilo de vida em que você reúne mestres, segundo o seu próprio coração, isso não te obriga a mudar. Porque você tem quem te agrada, você tem quem te alimenta, você tem quem nutre a sua fé e te acalenta num caminho completamente errado. Porque eu elegi mestres no plural, segundo o meu coração. Em matéria de casamento, o meu mestre é o fulano, em matéria de finanças é o outro fulano, em matérias de trabalho é o outro fulano, em matérias de criação de filho é o outro. Chegou esse tempo. Religiosidade em alta, mas uma religiosidade completamente descompromissada com o evangelho da verdade. E aí, o versículo 10 fala sobre um outro sinal consequente desse: confusão dentro da própria igreja. Quantas divisões e conflitos, meus irmãos, já não houve dentro do próprio cristianismo ao longo desses 2000 anos. Igreja católica, apostólica romana, igreja ortodoxa, igreja protestante, igreja anglicana, igreja pentecostal, neopentecostal, etc, etc. E cada uma dessas se desdobra de várias outras formas, além das divisões dentro das igrejas locais. É muito nítido perceber que nós estamos num tempo em que isso aqui está acontecendo. Na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos bancos. E aí, então, quando há um desprezo pela verdade, uma confusão na igreja, a gente vai para o versículo 12 e nos deparamos com outro sinal, a multiplicação da iniquidade. Por quê? Porque o evangelho, os discípulos de Jesus, é quem devem cumprir a missão de salgar a terra, conservar, frear a podridão. Uma vez que nós nos distanciamos do evangelho, que é o que nos salga, que nos tempera, que nos dá vida, e nós nos tornamos em sal insípido, a quebra dos padrões espirituais nos levam à queda dos padrões morais. E uma vez havendo queda nos padrões morais, nós somos levados à queda dos padrões sociais, nesta ordem. Quebra dos padrões espirituais leva à queda dos padrões morais, que leva à queda dos padrões sociais. E muito essas mazelas sociais com as quais nós nos deparamos, elas são consequência do afastamento da verdade. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A falta do conhecimento, o desprezo pelo conhecimento do Senhor, leva à queda, leva à podridão, leva à morte. E nós estamos vendo a multiplicação da iniquidade de forma inquestionável nos nossos dias. E aí ainda no versículo 12, uma outra marca, o Senhor Jesus nos disse que o amor, então, se esfriaria de quase todos. Porque muitos, por desprezarem a verdade, entram na podridão moral, abraçam a podridão social e o amor apaga. E a consequência disso é destruição maciça nas relações afetivas. E aí nós vemos quase que semanalmente, não mais no noticiário dos Estados Unidos ou lá de São Paulo, mas nos blogs da nossa cidade, pai matando filho, filho matando pai, sobrinho matando tio por causa de comida, tantas outras coisas, não acontecendo mais lá longe na cidade grande, mas acontecendo aqui, no interior, e essas coisas, esses sinais, diante de nós de forma tão intensa. E aí um outro sinal, versículo 9, o Senhor Jesus falou sobre a tribulação e a perseguição, por causa da fé em Jesus. Sim, meus irmãos, sempre houve na história quem sofresse pelo nome de Jesus, e glória ao Senhor por esses. Nas primeiras décadas, lá do cristianismo, houve a perseguição judaica, depois veio a perseguição romana, em todas as partes do globo, sempre ocorreram essas perseguições
por causa do nome de Jesus, ao longo desses 2000 anos. Nós aqui desfrutamos de um conforto muito prejudicial para nós. Sim, muito prejudicial. Essa liberdade que nós dizemos existir para abrirmos as nossas portas e adorarmos ao Senhor livremente, isso nos adoeceu, isso apodreceu a igreja. Isso enche o campo de trigo de joio. Isso enche a videira verdadeira de ervas daninhas. Porque não há quem limpe, não há quem purifique, não há quem trate. As portas escancaradas para nós adorarmos ao Senhor também são portas escancaradas para a entrada de lobos, de bodes, de pessoas que nada têm a ver com o Senhor, que só buscam entretenimento. Mas em outros lugares do mundo, neste momento, tem pessoas adorando o Senhor às escondidas, que se forem pegas, morrerão por estarem adorando o Senhor Jesus. Mas segundo a palavra, chegará um tempo que isso será global, e a igreja que estiver aqui, nesse tempo mais do fim, também passará por isso. Não se iluda. Ensino errado, não bíblico, dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Repito, se você cresceu, chegou até aqui, aprendendo na igreja que a igreja não vai passar pela grande tribulação, você aprendeu errado, completamente errado. Quem te ensinou assim, aprendeu uma tradição, aprendeu um escopo doutrinário, mas não foi um ensino segundo as Escrituras. Porque não há em lugar nenhum das Escrituras o ensino de que a igreja será livre da grande tribulação. 2000 anos atrás, há 2000 anos, a igreja vem sofrendo perseguições em todas as partes do mundo. Aí logo a igreja da qual o amor se esfria, logo a igreja apóstata, logo a igreja imoral, ela será preservada. Que honra, que privilégio. Não, a igreja que estiver aqui no tempo do fim, da tribulação final, ela vai passar por isso sim. E você, caso esteja aqui, lá, será inquirido a respeito da sua fé. E será te dada a oportunidade de honrar ou desonrar o Senhor Jesus. Agora, o pior é que a coisa vai pegar pela linha econômica. Há armadilhas em tudo. Como eu já disse, muito fácil, entra alguém com um fuzil, quem vai adorar o Senhor Jesus, continua aqui, quem não está livre. Outra coisa é dizer o seguinte, você não pode mais exercer as suas economias, se você é um cristão. Agora você vai parar de ganhar dinheiro, se você for um cristão. A partir de agora você vai começar a ter prejuízos no bolso, se você for cristão. Aí pega. Aí é complicado. A partir de agora você vai começar a perder parte de todo o patrimônio que você conquistou até aqui. A partir de agora, a herança que você tem para receber, uma parte dela será confiscada, caso você seja cristão. Lembra? A marca que a besta colocará, ela estará relacionada com o poder de compra e venda, comércio, finanças. E aí, nesse ponto aí, a fé é testada de fato e de verdade. E aí o Senhor Jesus disse que o último sinal, no versículo 14, será a pregação global do Evangelho. Não a todos os indivíduos. Talvez você fique fazendo as continhas, mas tem 8 bilhões de habitantes no planeta, falta gente mais para ouvir ainda, né? Tem que todo mundo ouvir, e não é possível, tem alguém muito escondidinho lá, que vai demorar demais a ouvir, e aí Jesus não voltará nos meus dias, glória a Deus, amém, amém. Não é pregação para todo indivíduo, ele disse que é pregação para todo mundo, para todas as culturas, para todas as nações, para todos os povos, e não para todos os indivíduos. E, meus irmãos, nos atentemos para o fato de que a tecnologia da comunicação que nós temos nos nossos dias e que cresce e se desenvolve tão rapidamente no nosso próprio tempo, ela tem levado a comunicação, todo tipo de informação, para todos os cantos do planeta numa velocidade muito rápida, muito rápida. Você assiste aqueles vídeos lá daquelas tribos remotas, lá no centro, lá na África Central, eles estão lá com o iPhone 15 nas mãos.
Olha aquelas tribos lá, as mais isoladas, lá na Amazônia, e eles estão lá, fazendo selfie. Só que onde chega essa tecnologia? Chega informação. Chega informação ruim, mas chega também o Evangelho. E assim, então, o Senhor usa, e a igreja fiel usa, essa tecnologia da comunicação que se multiplica e que se torna cada vez tão mais rápida para fazer com que o Evangelho chegue, e chegará muito, mas muito rapidamente a todos os povos, a todas as culturas. E assim, então, quando o Evangelho atingir todos os povos, todas as culturas, então chegará o fim, disse o Senhor Jesus no versículo 14. E o que é que nós devemos fazer com tudo isso? Mateus 24, lá os versículos 32 e 33. Continuou o Senhor Jesus: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Tem algum desses sinais que você não tem percebido no nosso tempo? Tem algum sinal que ainda falta aparecer? Se nós estamos vendo essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de forma crescente, e se intensificando nas últimas 2 décadas, a palavra do Senhor para nós é: quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Essas profecias e sinais, meus irmãos, nos chamam para um estilo de vida. Nós devemos não apenas estar vigilantes, o que seria momentâneo, em algum momento, quando eu estou na igreja, quando eu estou orando, quando eu estou lendo a Bíblia. Essas profecias, esses sinais, a leitura do nosso tempo, à luz da palavra, nos chama a sermos vigilantes, a sermos pessoas vigilantes, a não apenas termos estados de vigilância, mas respirarmos vigilantes, trabalharmos vigilantes, criarmos os nossos filhos vigilantes, cuidarmos da nossa casa em estado de total vigilância, porque não é possível saber o dia e a hora. É fato, o Senhor afirmou isso categoricamente, mas é possível saber que a volta se aproxima. É fato, o Senhor Jesus nos deu muitos sinais para nos deixar atentos. É verdade que muitos desses sinais, eles se repetem sim na história, mas nós não podemos ignorar o fato de que eles estão acontecendo hoje também, no nosso próprio tempo. E um elemento muito importante nessa percepção, meus irmãos, é que conforme nós vimos, não por dados de ONGs evangélicas, mas por parte de informações que nos são dadas por órgãos governamentais, é que esses sinais, eles vêm se cumprindo e se intensificando gradativamente na medida em que esse fim se aproxima. E é fácil nós percebermos que o mundo hoje é como um caldeirão borbulhante, quente, prestes a ebulir, prestes a derramar, prestes a transbordar no assunto da guerra, no assunto da fome, no assunto das catástrofes climáticas e também nas portas escancaradas para a evangelização mundial. O tolo olha para tudo isso e conclui: faz 2000 anos que esse povo vem falando que Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. 2000 anos, essa repetição, volta mais não. O sábio que teme a Deus, que crê na palavra, olha para tudo isso e conclui: se já se passaram 2000 anos e Jesus ainda não voltou, significa que nós, desta geração, estamos mais próximos da sua volta e do fim do que estiveram os nossos irmãos do passado.
e que já naquele tempo viveram como se o Senhor Jesus fosse voltar nos dias deles. Então nós não podemos ignorar, nós devemos ser vigilantes. Nós devemos pregar o Evangelho intensamente, atravessar a rua. É sobre isso que eu estou falando, atravessar a rua. É falar com um parente, falar com um colega de trabalho, mas ao mesmo tempo também nos envolver e contribuir, mantendo os que vão para onde nós não vamos, mas que para nós foi dada a ordem de levar o Evangelho para lá. Então nós não levamos com os nossos lábios, mas nós os levamos com os lábios deles, mas com a mesma palavra que nós pregamos aqui para o vizinho. E missões precisa de oração, intercessão, de gente indo e de gente contribuindo. Nós, por último, meus irmãos, precisamos perseverar. O chamado a renovar as nossas esperanças, renovar o nosso ânimo, nosso anseio pelo retorno do Senhor, e uma advertência que nós perseveremos. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na vida cristã, perseverar na fé, perseverar na pureza, perseverar na comunhão com o Senhor e com os irmãos. Detalhe importante: perseverar em tempos difíceis, muito difíceis e cada vez mais difíceis. Porque é quando o sol está mais quente que o bom trabalhador revela o seu amor pelo seu Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Ore sobre isso. Oremos para que Deus nos faça pessoas vigilantes, que nós não nos acostumemos com as tragédias que nós vemos no noticiário, que ao ver essas coisas que nós nos lembremos da palavra do Senhor, que Jesus falou sobre essas coisas, mas que Ele não falou essas coisas para nos deixar assombrados, com medo, apavorados, mas Ele falou para que nós ficássemos vigilantes, para que nós nos santificássemos e que nós nos alegrássemos, sabendo que se aproxima o nosso encontro com Ele. Mas também que ao olhar essas coisas nos lembremos de que há pessoas morrendo, indo para o inferno, para a separação definitiva do Senhor, e que nesses mesmos sinais há um chamado dele para nós, uma ordem para que nós o anunciemos, falemos sobre ele para os que não o conhecem. Um chamado a nós nos lembrarmos de que nós somos cidadãos do céu. Nós somos chamados a amar os tesouros da eternidade. E embora vivendo uma vida real, com os pés aqui nessa terra, nós devemos projetar os nossos corações, as nossas mentes, os nossos verdadeiros investimentos na eternidade, na glória do nosso Senhor. E não viver aqui como se isso aqui fosse tudo que nós tivéssemos. Porque o melhor de Deus já veio. E Ele já nos foi dado. Nós já temos o Cristo de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos pela nossa letargia, perdoa-nos pela nossa distração, perdoa-nos pela nossa frieza, perdoa-nos pelo nosso ceticismo, perdoe-nos por nos esquecermos da volta do Senhor, por não amarmos a volta do Senhor, perdoe-nos porque nossos corações se acostumam, se tornam gélidos ante o sofrimento alheio, que o Senhor não chama de alheio, que o Senhor chama de próximo. Então tem misericórdia de nós, quebranta os nossos corações, converte as nossas mentes, converte o nosso ser ao Senhor, para que nós sejamos servos autênticos, fiéis ao Senhor no tempo do fim, para que mesmo no tempo do fim nós honremos o Senhor em qualquer adversidade, em todas essas dificuldades, mas que nós sejamos esses que perseveram para a glória do Senhor e que nós sejamos bênção, sendo luz e sal aqui nesse mundo que jaz no maligno. Para a tua glória, Santo Deus, até o retorno do Senhor para nós e para a tua igreja, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.